torna esse mundo ébrio? O que torna? Talvez até já tenhamos respondido, mas vamos deixar essa parte aberta para que nós possamos abrir mais ainda a visão, expandir a visão. E eu deixo o convite mais uma vez aberto para você que está acompanhando pelo chat e quiser participar da nossa bancada, coloca eu aí nos comentários e a gente vai dar um jeito de entrar em contato com você e dar o link e você vai participar aqui trazendo também um questionamento ou a tua palavra, né? Mas para aquele que queira, que está também com o link, o aplicativo do METS, tem que ter o aplicativo METS. Tendo o aplicativo METS, então entra, a gente vai passar o link, tá bem? Então fica esse convite feito. E, meus irmãos, vamos até o irmão Roberto Flávio. O que torna esse mundo ébrio? O que torna? Como o pequeno rebanho, esse pequeno grupo que consegue vencer o mundo, como ele consegue sair dessa embriaguez? Como ele conseguiu sair dessa embriaguez e agora está sóbrio e está vencendo o mundo? Fala para nós, dá esse mistério, esse mistério, não, vamos dizer assim, esse segredo, né? Traz esse segredo para nós, irmão Roberto. Louvado seja. Aleluia. Bom, o mundo está embriagado, isso é um fato. Segundo as Escrituras, sim. Não tem como nós escondermos essa realidade. Agora, como entender isso? Como entender essa embriaguez? Você precisa estar sóbrio. Você precisa estar sóbrio. E se nós fizermos uma conjectura, tem grupo de pessoas que saem para uma balada, para uma festa, mas entre eles lá, muitas das vezes, quando a pessoa tem coerência, eles decidem que um não vai beber. Seria, no caso, o condutor daquele carro, seria o responsável pelo aquele grupo, de manter aquele grupo vivo, né? Mediante um possível acidente se tivesse todo mundo embriagado. Então, mediante toda essa embriaguez do mundo, o Pai tem guardado algumas pessoas, ou o Pai tem feito que essas pessoas saem desse plano de embriaguez. Então, o álcool, ele embriaga o corpo, mas o vinho da Babilônia embriaga a mente e a alma, como já foi falado aí. Essa embriaguez tira a sobriedade e o senso, lucidez ao ser humano. Uma grande multidão sobrevive na embriaguez da alma, sem perceber e sem entender a realidade espiritual. A humanidade está embriagada. Então, nós sabemos que a humanidade, segundo as Escrituras, ela se encontra embriagada. Em nossos dias, as pessoas têm vivido para o mundo e seguido os padrões do mundo. Isso burla um princípio das Escrituras, daqueles que gostam de examinar, aqueles que têm essa dinâmica, como o irmão Régio até colocou. Muitas das vezes investimos nosso tempo com coisa banal, perdemos, ou melhor dizendo, tempo com coisas banais. E Carta aos Romanos, capítulo de número 12, versículo 2, diz que nós não devemos nos amoldar, nós não devemos, né, aceitar, né, esses padrões do mundo. Segundo alguns estudiosos, algumas pessoas, espiritualmente falando, somos uma geração cada vez mais distante do nosso Abba Pai. Cada um segue a vida buscando atender às propostas desse mundo, irmão Régio. Se nós olharmos com os olhos espirituais, eu tenho até comentado algumas vezes aqui em casa com a minha esposa, com alguns amigos, falou, cara, me dá até medo de muitas das vezes de ver comportamento de pessoas que nós chamamos de ser humano. Porque está uma grande confusão devido a essa embriaguez. O vinho destes séculos, amados, tem alterado a mentalidade e o comportamento dessa sociedade. O cálice da Babilônia é oferecido a todos,
em todos os lugares, de todas as formas e a todo instante. O vinho do engano, da mentira, da ilusão. Vivemos cercados de mentira, como foi falado. O sistema mente toda hora, irmão Regis. Para nós, a verdade não é dita, a realidade espiritual nunca é falada. E quando é falada, é superficialmente. Vivemos cercados de mentira. A todo instante, todos os dias, o sistema babilônico nos oferece mais bebida. São doses e mais doses de ilusão, uma após outra, dos mais diversos segmentos da vida, até ficarmos embriagados, viciados, dominados e escravizados. É o que está acontecendo. Agora eu, na minha lucidez, eu preciso entender que eu não posso me deixar levar mais por essa embriaguez. Por um tempo, fomos vítima dessa embriaguez. Por um tempo, nós achávamos que esse cálice de toda essa falácia talvez estaria nos trazendo, de uma certa forma, um conforto. Mas quando nós começamos a entender que tipo de substância que havia dentro desse cálice, quando nós começamos a compreender a gravidade desse vinho que estava nos sendo oferecido a toda hora, a todo instante, a todo momento, nós nos despertamos, não tenho dúvida, com o auxílio do Ruach Kadosh. Né? Essa bebida ela consegue prender a nossa atenção e o nosso tempo. Se você continuar com essas pequenas doses do cálice, do vinho do engano, da Babilônia, da religião, da religiosidade, a tendência é você, a cada dia mais, declinar para uma queda e uma ruína fatal. Ela é uma bebida que consegue criar uma ilusão para a vida e uma busca enganosa de felicidade, de modo que fiquemos tão envolvidos que não tenhamos nenhum preparo espiritual para Yahweh. É terrível. Esse assunto que nós estamos tratando aqui, ele tem mais profundeza do que talvez muitas pessoas possam imaginar. Porque essa embriaguez, ela está em duas esferas. Ela está na esfera espiritual, que é a pior de todas, e na esfera terrena. O que se passa hoje? Embriaguez do presente século tem alterado a mentalidade. Nós temos visto aí o que está acontecendo bem embaixo dos nossos olhos. Essa onda dos bebês reborn. Pessoas com comportamentos que assustam. Está também uma onda aí de pessoas se comportarem como animais. E o mundo quer fazer que você engula de goela abaixo que isso é normal. É novos tempos. Isso está afetando a mentalidade. É o comportamento de nossa geração. Podemos observar um estado alterado de consciência. O certo virou errado, irmão Regis, e o errado passou a ser certo. A cada dia, observa-se mais inversão de valores, quebra de padrões morais, quebra das tradições boas, desintegração da família e outras coisas que a sociedade embriagada deixou acontecer. Então, isso não é apenas na esfera espiritual, não, meus amados irmãos. Isso também tem causado uma confusão. Sabe? A terra está cheirando mal, mediante essa embriaguez. Todo instante é oferecido uma nova dose de vinho da Babilônia para tirar o povo do senso, da razão, da realidade, da lucidez, da verdade e das coisas espirituais. Então, esse assunto, eu não tenho dúvida que foi uma felicidade nós estarmos aqui falando, não tenho dúvida que
o Ruach Kadosh inspirou aí o irmão para trazer à tona esse assunto que muitas das vezes nós ficamos superficialmente. Nós estamos vendo, nós estamos observando, mas muitas das vezes não conseguimos compreender a gravidade. E para você compreender isso, você é necessário estar sóbrio, estar lúcido. Sabe, curar a ressaca. Para quem já bebeu, para quem bebe, sabe o que é ressaca. É aquele outro dia que te deixa mal. É aquele dia que você fala assim, nunca mais eu vou beber na minha vida, irmão Regis. Então é necessário você primeiro ter essa lucidez, estar sóbrio, de querer se curar dessa ressaca, para agora começar a tomar um vinho novo. Sabe? Um vinho sem alteração. Um vinho que vai te produzir saúde espiritual, mental, psicológica, sobriedade que vai te deixar, sabe, com plena consciência do certo e do errado, do falso e do verdadeiro, do kadosh e do profano. E a gente precisa rápido atinarmos para essa realidade. E uma vez aprendendo com a palavra, porque a Escritura nos incentiva, no livro do profeta Ishaial, no capítulo de número 5, no verso 11 ao 13, diz: o meu povo vai para o cativeiro por falta de entendimento. A elite morrerá de fome e as multidões de sede. Nós estamos vivendo hoje um período que as pessoas elas estão procurando aquilo que vai saciar os seus desejos, as suas vontades momentâneas. Isso também está ligado à embriaguez. E Alcha alerta para a total desatenção das gerações do fim dos tempos. Uma geração completamente, absorvida em seus próprios interesses. Isso é o efeito, irmão Regis, do vinho da Babilônia. Esse é o efeito, esse é o comportamento dessa sociedade burguesa e falida que nós, infelizmente, ainda fazemos parte dela. Mas é necessário ter sobriedade, é necessário ter lucidez, em primeiro lugar, e posicionamento, né? Teve muitas pessoas que outrora estavam escravizadas pelos vícios da bebida. E essas pessoas, uma vez conscientizada o risco que essas bebidas trazem para a sua matéria, para a sua saúde, elas nutriram forças e conseguiram se libertar. Hoje são pessoas sóbrias, pessoas que buscaram agora a vitalizar a sua saúde através das suas decisões e da sua postura. Então, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs e todos aqueles que nos assistem em tempo real e os demais que não tenham dúvida que estarão ao alcance deste podcast Verdades e Mentira, você precisa ter decisões, você precisa ter sobriedade para tomar decisão, para sair dessa Babilônia, em todos os conceitos, espiritualmente e terrenamente. Toda a terra está contaminada. Tanto o sistema religioso como o sistema governamental, eles que regem. E por trás disso está Satã. O próprio Yahshua falou, o mundo jaz o maligno. O que você espera de um mundo a qual o gerenciador, o influenciador é Satanás? O que você espera, meus irmãos? E nós que estamos nessa caminhada, não? E nós que estamos nessa caminhada, não botamos as nossas barbas de molho para ver também, de uma maneira sutil, de uma maneira muitas das vezes liviana, o inimigo quer interferir na nossa lucidez.
Então, olha o que está escrito no livro de Lucas, no capítulo 17, verso 26 ao verso 30. Assim como foi nos dias de Noa, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noa entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do chamaim, céu, fogo e enxofre, e destruiu todos. Assim será nos dias em que o Filho do Homem se manifestar. Por que Yahshua falou isso, irmão Regis? Porque as pessoas iam estar o quê? Embriagadas, motivadas, sabe? Pelos acontecimentos, pelos dias da atualidade, festa, sabe? Iam fugir à sua lucidez da realidade espiritual, do perigo iminente que corremos 24 horas por dia. Muitos estão tão embriagados com as coisas deste mundo que não percebem os sinais que anunciam a volta de Yahshua, os sinais proféticos que proclamam o retorno glorioso de Yahshua para julgar este mundo. Como essa sociedade pode ver a realidade espiritual se estar completamente embriagada com o vinho da Babilônia? Essa é uma pergunta. Assim como o irmão Regis deixou uma pergunta, eu também vou deixar. Como essa sociedade pode enxergar os acontecimentos espirituais, o perigo que corremos 24 horas, se estão embriagadas com a religião, com seus achômetros, com as suas teologias, com as suas falácias, com as suas colocações, com as suas interpretações de textos, segundo o que vai massagear egos. Então, precisamos atentar para essa realidade. E como escapo isso? Como escapa, irmão Roberto? Estando sóbrio. A pergunta foi, como escapar de todo esse movimento sutil, mas real e verdadeiro? Nós temos visto uma sociedade embriagada pelo desejo do poder, da política, da religiosidade, do comando, está à frente, não é? Essa é a realidade, esse é o comportamento das pessoas que estão totalmente embriagadas. Já reparou numa festa, quando as pessoas estão embriagadas? Quando as pessoas são tão embriagadas, irmãos? Ali é um verdadeiro alvoroço. O DJ aumenta o som para confundir mais ainda. Aquelas pancadas das músicas te levam a alucinações. É assim que o diabo faz com os que estão embriagados nesse mundo. Ele aumenta o volume das suas atrocidades para que as pessoas embriagadas não conseguem enxergar, detectar. O sistema deste século oferece a todos, em todos os lugares, de todos os modos e de todo instante, o vinho da Babilônia que embriaga a alma e tira o foco de alma. Então, meus amados, quero terminar minha fala aqui dizendo: cure-se dessa ressaca, dessa embriaguez da Babilônia, dessa embriaguez desse sistema religioso, dessas promessas falidas, dessas promessas vazias, sabe? Porque o negócio é estar sóbrio. Como Kefas falou, esteja sóbrio e vigilante. Não basta estar apenas sóbrio, não. Tem que estar vigilante, porque o vosso adversário, vos ciranda, está muito perto de você, bramando como um leão. Ele não é um leão, mas bramando como um leão, querendo só uma oportunidade para vos tragar, para vos devorar. Então, eu deixo essa pergunta nessa fala final: como essa sociedade burguesa mentirosa, como esse sistema religioso pode ver as coisas espirituais na sua totalidade, na sua dimensão espiritual, na sua sensibilidade,
com o poder do discernimento, com o poder, sabe, de conseguir interpretar as coisas que estamos vivendo bem debaixo dos nossos olhos nesses últimos dias. Como? Como? Saindo da embriaguez, curando essa ressaca, né, irmãos? Curando essa ressaca. Como cura a ressaca, irmão Roberto? Bebendo água do Espírito. Água do Espírito. Inude-se na água do Espírito. Sabe? Embebida-se com a água do Espírito. Água traz vida. Água é antídoto. A água, para quem não sabe, pode curar até enfermidades que os remédios manipulados não podem curar. Você sabia disso? A água, ela é antídoto. A água é a fonte da vida. Então, como é que eu curo a ressaca, irmão Regis? Se empulpasse, né? Se embriague com água, mais água do Ruach Kadosh. Irmão Gilsomar. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros Dial com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília, tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Yalcha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.